Nós estamos fazendo a exposição seriada da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Significa que nós estamos estudando essa carta, esse livro da Bíblia inteiro, versículo a versículo, capítulo a capítulo, nos seus 16 capítulos. Hoje nós vamos avançar um pouco mais no capítulo de número 10. Então, essa é a nossa 25ª pregação nessa carta. E a carta tem um tema geral que os irmãos já sabem muito bem, os que têm nos acompanhado ao longo dessas 25 pregações nesse tema. Jesus, a solução de Deus para as crises na igreja. Então, problemas no meio da igreja têm uma solução, e essa solução não é uma estratégia. Essa solução não é alguma coisa que você pode fazer ou que eu posso fazer. Essa solução é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é claro que Ele, presente no meio da igreja, traz para a igreja um entendimento que, através da obediência do crente, vai produzir a solução de Deus para qualquer crise instaurada no meio da igreja do Senhor. Nós já estudamos até aqui a introdução dessa carta, capítulos 1 e 2. Vimos as crises instauradas na igreja. Primeiro, a crise dos partidos, nos capítulos 3 e 4. A crise da imoralidade no meio da igreja, capítulos 5 e 6. A crise dos casamentos, questões relativas ao casamento, ao divórcio, ao recasamento, e ao celibato. Vimos essas questões no capítulo 7 e iniciamos, a partir do capítulo 8 e indo até o capítulo 10, o que nós estamos chamando de a crise da liberdade. Estudando os capítulos 8 e 9, nós vimos que a verdadeira liberdade em Cristo é a liberdade que capacita o crente a, mesmo tendo os seus direitos, abrir mão dos seus direitos. Livremente abrir mão dos seus direitos para glorificar a Deus. Esse é o tipo de liberdade que o mundo não conhece. O mundo faz questão de exigir os seus direitos, ainda que isso não venha a produzir a glória de Deus e possa produzir desentendimento, inimizade, tristeza no coração das pessoas com quem ele está se relacionando. Já o crente recebeu liberdade de Deus até esse ponto, um ponto que ultrapassa a natureza humana. É algo sobrenatural, algo divino, implantado no coração do crente, assim que ele crê em Jesus Cristo. A capacidade de abrir mão dos seus direitos. E aí nós estamos vendo, dentro desse tema geral, Jesus, a solução para as crises da igreja, alguns subtemas que dizem respeito ao trecho que nós estamos estudando domingo após domingo. Não será diferente nessa noite. O trecho que eu convido os irmãos para lermos é o trecho que dá andamento àquele que nós estudamos no domingo passado. Nós iniciamos o capítulo 10 no domingo passado, versos de 1 a 13, e para hoje nós vamos avançar um pouco mais. No capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, os versos agora de 14 a 22. É o próximo parágrafo neste capítulo que o apóstolo Paulo escreveu para aqueles irmãos. Enquanto eu faço a leitura desse trecho, e você acompanha aí na sua Bíblia, eu quero que você tenha em mente o tema para este trecho, tá? Que é o seguinte, aparece aí para os irmãos: o uso da liberdade, idolatria ou adoração? O uso da liberdade, idolatria ou adoração? Com esse tema em mente, quero que os irmãos acompanhem aí a leitura do texto, iniciando no verso de número 14 e avançando até o de número 22,
eu estou utilizando a versão atualizada das Escrituras Sagradas. E nela, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Senhor, reunidos como igreja, como família da fé, e reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos, Senhor, a nossa ignorância. Precisamos da orientação que vem do alto, da palavra de Deus, palavra que não é de homens, coisas que nós não saberíamos de outra maneira. Só podemos saber, conhecer e entender, porque o Senhor nos ama e nos tem dado a Tua palavra. Nesse momento em que temos a Tua palavra aberta, em que fizemos a leitura dela e que nos aproximamos dela, confiados na ajuda do Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, para entendê-la, não só intelectualmente, não só nas nossas mentes, mas para entender a vontade de Deus para nós, desejosos de colocar essa vontade de Deus em prática nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor retire do nosso coração, da nossa mente, as barreiras, os obstáculos que podem dificultar ou o nosso entendimento, ou a nossa disposição de lutar contra nós mesmos, contra os nossos pecados, contra o reino das trevas, em busca da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Contamos com a Tua ajuda, Deus. Reconhecemos pela fé a presença de Jesus Cristo e do Espírito de Deus no nosso meio. Age e realiza aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Pedimos isso na esperança e na certeza de que o Senhor é por nós, em bondade, misericórdia e graça. No santo nome de Jesus oramos. Amém. O uso da liberdade. A liberdade você tem. E você já está usando a liberdade que, como crente, você recebeu do Senhor. Tendo a liberdade, você pode utilizá-la no contexto da idolatria ou no contexto da adoração.
Vamos entender melhor o que isso significa, olhando para o texto que nós acabamos de ler. Perceba que Paulo inicia o verso 14, pelo menos na minha versão, a sua pode até iniciar com outra palavra, mas na minha versão, inicia com a expressão portanto. Tá? Portanto, chama a nossa atenção para aquilo que já vinha sendo dito anteriormente. Ou seja, levando estas coisas em conta. Quando Paulo inicia o verso 14, lembra que esse verso é o verso de número 14. Teve um versículo 13, um versículo 12, um versículo 11 e assim por diante. Paulo vinha desenvolvendo um raciocínio, vinha desenvolvendo uma tese, e agora ele levanta uma conclusão daquilo que ele vinha dizendo anteriormente. É por isso que ele diz, portanto, ou seja, levando tudo isso que eu já disse em conta. E o que é que Paulo havia dito nos versículos anteriores? É justamente aquilo que nós vimos na pregação do domingo passado. Todo mundo está lembrando, mas mesmo assim eu fiz questão de colocar aqui para rememorarmos juntos. Veja o que diz o verso de número 6, aqui mesmo no capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lá, Paulo diz o seguinte: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Paulo estava dando o exemplo do povo de Israel do Antigo Testamento. E disse que eles usaram a liberdade que tinham, fazendo esse uso para satisfazer a cobiça do seu coração, e assim desejar e realizar o que ele chama aí de coisas más. Essas coisas más nós destacamos. Elas aparecem nos versos 7, 8, 9, 10 e 11, aqui desse mesmo capítulo. Resumidamente, nós sabemos que está dizendo respeito à idolatria, à imoralidade, à desconsideração, que nós vimos lá que pode ser resumida com outras palavras como ingratidão, tá? Falta de reconhecimento diante da bondade de Deus, do cuidado de Deus, e também a reclamação. Então Paulo vinha dizendo disso, ele disse, já que temos exemplos do povo de Israel no Antigo Testamento, que usaram a liberdade para buscar a idolatria, a imoralidade no âmbito sexual, a desconsideração à vontade de Deus, ou seja, dirigir a sua própria vida. O que Deus diz não importa não, importa o que eu quero e como eu quero fazer. E a reclamação, eu estou vendo o que Deus está fazendo, mas não gostei, acho que não é assim, devia ser diferente. Tá? Já que eles buscaram isso, aí Paulo introduz com portanto no verso 14 e avança no que ele vai exortar. Paulo também, perceba aí que no mesmo verso 14, Paulo chama os irmãos, ou ele se refere aos irmãos com a expressão meus amados. Paulo tá aqui, ele vai dar uma exortação para os crentes de Corinto. Lembra que o assunto geral é a liberdade que os crentes têm. E Paulo está, de certa maneira, exortando aqueles crentes, ajudando eles a entender que o entendimento deles a respeito da liberdade que eles possuíam estava errado. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo, o jeito que vocês estão usando a liberdade não é para usar. O que Paulo vai falar aqui vai contrariar aqueles irmãos. E se você é como aqueles crentes da igreja de Corinto,
você é o tipo de pessoa que não gosta de ser contrariado. Você já foi contrariado alguma vez? Alguém foi lá e você manifestou a sua opinião, você disse o que você achava, você estava tomando uma atitude numa certa direção, e alguém chegou e disse: não é assim, está errado, presta atenção, vamos fazer diferente. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo e certamente já aconteceu com você também. Como é que você se sente quando é contrariado? Dá uma alegria, né? Opa, que bom! Discordaram de mim. Será que é assim com você? Comigo não é, tá? Paulo sabia que os crentes de Corinto estavam recebendo aquela carta. E agora o que ele ia dizer poderia gerar no coração daqueles crentes um sentimento assim: poxa, tá me contrariando? Então também não quero mais. Não quero nem saber o que está escrito nessa carta mais. Então, antevendo isso, Paulo chama aqueles irmãos de meus amados. Paulo está dizendo isso porque ele possuía um amor verdadeiro por aqueles irmãos. Paulo está falando para eles num caráter pastoral, um caráter de cuidado com a vida daqueles irmãos. Paulo não está querendo cortar o barato dos crentes, né? Não pode fazer isso assim, dessa maneira. Simplesmente Paulo está alertando, ajudando eles a entender o erro no qual eles estavam. E isso tudo em amor. É por isso que ele diz: portanto, meus amados. E aí aquilo... Eu acredito, né? A gente não tem aqui o registro bíblico disso, mas eu acredito que aquilo preparou o coração dos crentes para a exortação que Paulo iria dar. Tá? A prática deles não estava sendo uma prática agradável e nem correta. E aí Paulo diz: meus amados, e depois ele exorta aqueles crentes, ele chama mesmo a atenção deles, dizendo: fujam da idolatria. Evidentemente, um tipo de exortação como essa não é necessária quando todos os crentes já estão fugindo da idolatria. Percebe? Se a prática comum dos crentes da igreja de Corinto se o natural fosse os crentes estarem atentos e fugindo da idolatria, não ia fazer o menor sentido. Ué, por que Paulo está falando para a gente fugir da idolatria? Se a gente já sabe, já está todo mundo fazendo. Paulo não ia perder tempo dizendo isso. Deus não ia pedir para Paulo colocar isso aqui, se já fosse a prática comum. Essa exortação aparece aqui porque os crentes estavam envolvidos em idolatria. Pastor, mas como assim? Eles não eram crentes em Cristo? Eles não conheciam a verdade de Deus? Deus não tinha aberto o entendimento deles para perceber que só existe um verdadeiro Deus e que esse verdadeiro Deus tem nome, e o nome dele é... Como é que é mesmo o nome dele? Do verdadeiro Deus? Alguns estão lembrando, hein? Agora lembrou, todos vão lembrar, né? Como é o nome do único e verdadeiro Deus? Jesus. Será que os crentes de Corinto não sabiam disso? Sabiam, mas ainda assim estavam envolvidos em idolatria. E quem era esse outro Deus que os crentes de Corinto adoravam? Poxa, tanto tempo atrás, e eles estavam adorando outro Deus. Ainda bem que talvez a gente não vai saber nem o nome desse Deus, e não tem nenhum perigo de nós, como crentes, hoje estarmos adorando outro Deus. Hoje a gente sabe que o verdadeiro Deus é Jesus. Essa foi uma boa exortação para aqueles crentes rebeldes, envolvidos com idolatria. Ainda bem que hoje em dia tudo mudou. E a igreja adora só Jesus. Amém?
Amém, né? Que assim seja. Amém é que assim seja. Amém. Que seja assim mesmo. Mas será que de fato essa é a realidade? E vamos tornar um pouquinho mais pessoal aquilo que estamos vendo aqui na palavra de Deus. Não vamos falar dos crentes de hoje em dia e nem da nossa igreja. Vamos falar de você. Qual é o seu entendimento sobre o seu envolvimento com a idolatria? Será que você é alguém que precisa tomar cuidado e fugir da idolatria? Não, pastor, graças a Deus, eu sou o tipo de crente que nunca me envolvi com qualquer idolatria. Então, estou tranquilo. Pode pregar, pastor. Tem muita gente aí que precisa ouvir, né? Graças a Deus. No meu caminho, ela nunca passou nem passará. Será? Vamos dar uma olhadinha com mais cuidado, com mais atenção. No que Paulo está chamando aqui de idolatria? Será que os crentes de Corinto tinham dentro da igreja uma estátua de algum ídolo? Alguma coisa desse tipo? Vamos ver. Quando Paulo exorta aqueles crentes dizendo fugir da idolatria, o que ele está querendo dizer? Já que ele chamou a atenção para o que ele já vinha dizendo anteriormente. Ele está dizendo que o crente deve fugir do uso da liberdade baseado na cobiça, em busca da satisfação dos desejos pessoais. O crente deve fugir da idolatria. O que é fugir da idolatria? É fugir do uso da liberdade que o crente tem e que Deus lhe deu para satisfação das cobiças do nosso coração pecaminoso. E crente tem coração pecaminoso? Eu gostaria de dizer para você que não tem. Mas todo crente tem um coração pecaminoso. O crente é desafiado, é ensinado pela palavra de Deus para lutar contra o pecado. Para lutar contra os desejos pecaminosos do coração. Mas esses desejos estão presentes também na vida do crente. E o crente que não luta contra os seus pecados acaba se entregando aos desejos da cobiça do seu próprio coração, usando a liberdade que Deus lhe dá para satisfazer os desejos pessoais do coração. É isso que nós vemos aí no verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A tentação na vida do crente é real. E o crente precisa da ajuda de Deus para vencer essa tentação. Deus providencia o livramento para que o crente seja capaz de suportá-la. Mas se o crente não vai buscar em Deus, não vai dar ouvidos a Deus, ele vai usar a liberdade para satisfazer os seus desejos pessoais. Era disso que Paulo estava falando quando ele deu os exemplos do povo de Israel no Antigo Testamento. Sendo idólatras, adorando ou desejando, cobiçando no seu coração outros deuses. Lembra que nós vimos no domingo passado? Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Não estavam satisfeitos em adorar somente ao Deus verdadeiro. Queriam novos deuses para adorar, ainda que aquele bezerro de ouro não fosse Deus de fato. Mas eles cobiçavam adorar outros deuses. E assim fizeram. Paulo deu o exemplo da imoralidade no verso 8. Desejosos de satisfazer os seus desejos no âmbito da imoralidade sexual.
estavam adorando o seu desejo sexual desenfreado e fora da vontade de Deus. Aquele desejo se tornou um Deus para eles. E por isso também pode ser identificado como idolatria. Paulo falou das murmurações. O desejo que funciona como adoração, o desejo de reclamar das coisas de Deus. Esse amor pela reclamação ganha um papel superior ao papel que Deus tem na vida do crente. E assim se torna um Deus para o crente. E ele se torna incapaz de agradecer, de reconhecer a bondade de Deus e acaba fazendo da reclamação o seu Deus. Vou fazer aqui uma pergunta para sua reflexão. Nós nos reunimos para o nosso culto principal todos os domingos. Mas a nossa adoração a Deus, ela é feita em qual dia da semana? No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado? 7 dias na semana. Quantas horas de adoração a Deus o crente deve adorar o Senhor? Quantas horas no dia? 24 horas. Quantos dias na semana? 7 dias na semana. Essa é a adoração do crente a Deus. É claro que nós não vamos ir para cá e nos reunir toda hora, todo tempo. Tá? Nos reunimos aqui, adoramos o Senhor, mas saímos daqui e continuamos vivendo para adorar a Deus. No contexto da idolatria não é diferente. A pessoa que adora a reclamação, por exemplo, o Deus dele é a reclamação, ele reclama quantos dias na semana? Qual dia ele separa para reclamar? Né? Já conheceu alguém reclamão? Alguém murmurador? Né? Ele reclama em qual dia da semana? Já reparou? Todo dia! Toda hora! Ganhou um prêmio! Foi no supermercado, comprou um produto de 5 reais, nem tem, né? Produto de 5 reais no mercado. Comprou um produto de 50 reais, né? Passou no caixa, ganhou uma bicicleta. O que ele disse? Graças a Deus ganhei uma bicicleta? Poxa! Podia ser um carro, né? Na outra semana vai lá, pá! Mais um supermercado, ganhou o carro. O que ele disse? Ganhei uma bicicleta semana passada, agora um carro que eu queria. Graças a Deus, é assim? Não. O que ele disse? Podia ser uma casa, né? Podia ser R$1 milhão. Não tem coisa boa que aconteça na vida dessa pessoa que adora a reclamação, que faça ele agradecer. Então perceba que a idolatria está mais próxima de nós como crentes do que talvez a gente quer reconhecer ou consiga perceber. A idolatria, ela diz respeito àquilo que estamos revisitando constantemente. Prestando ali o nosso culto no templo da reclamação ou no templo da imoralidade. E aí, quando passamos para o contexto da imoralidade, nos nossos dias, é muito fácil ser um crente imoral se nós quisermos ser. Tá? Temos um acesso facilitado pelo avanço da tecnologia para sermos crentes imorais. Então, a idolatria que vai fazer uma estátua e vai adorar, pode ser a tentação de alguém. Mas também a idolatria da imoralidade sexual pode ser a tentação de um outro alguém. Enquanto a idolatria, no contexto da reclamação e da murmuração, pode ser a tentação de outro alguém. E ainda como Paulo disse, a insatisfação ou
o desejo de controlar a própria vida, deixando o que Deus fala de lado e valorizando mais a minha própria palavra, a minha própria opinião e a minha própria vontade, pode ser um Deus na vida de outro alguém. É triste quando este alguém é um crente em Cristo Jesus. Tá? Significa que o crente não vai lutar com essas tentações na vida? É claro que vai lutar. Tá? O triste é que essas tentações não vão alcançar o crente? É claro que vão alcançar. O triste é quando o crente não luta contra elas. Quando o crente deita na rede da reclamação sossegadamente e vive se balançando nela, despreocupado. Ou da imoralidade, ou da idolatria propriamente dita, como nós gostamos de dizer, ou da rebelião contra a vontade e a palavra do Senhor Deus. Então, fugir da idolatria é fugir de usar a liberdade que a gente tem para satisfazer os nossos desejos pessoais. Eu quero isso e eu sou livre, então eu vou lá, por que não? Para o crente, o motivo do porquê não é o fato dele ser um crente que deve viver para a glória de Deus. Essa é a resposta do porquê não na vida do crente. Paulo desafia os crentes a julgar as suas palavras, ou o ensino que ele estava trazendo. Lembra, ele estava dando uma exortação para aqueles crentes. Nem todos os crentes de Corinto iriam gostar de ouvir aquilo lá. Não é gostoso ouvir que você pode estar envolvido com idolatria, ainda mais se você é um crente. E você está ouvindo isso nessa noite. Também pode não estar sendo gostoso para você. Você pode até ter usado aquele botão de liga e desliga da mente, né? Você vai ficar falando que eu posso ser idólatra? Deixa eu desligar aqui no final, quando eu estiver perto do final eu ligo de novo, porque eu não quero nem ouvir falar sobre isso. Ou você pode dar ouvidos ao que Deus está dizendo. É possível, e você precisa entender isso, que talvez Deus tenha trazido você aqui nessa noite, para que você perceba que você está vivendo envolvido com a idolatria, usando a liberdade que Deus tem te dado, para te dar oportunidade. Deus não está falando isso porque Ele quer ver você triste, ou porque Ele quer apontar o dedo para você. Deus fala isso para te dar oportunidade de sair desse buraco, de abandonar esse pecado da idolatria e usar a sua liberdade para adorar o Deus verdadeiro e único, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo desafia aqueles crentes a julgar as palavras dele. Veja o que diz o verso 15. Nós já lemos, diz o seguinte: falo como a criteriosos. Paulo não está bajulando, Paulo está dizendo, pelo que vocês já ouviram de Cristo, pelo conhecimento que vocês já têm da palavra de Deus, eu sei que vocês têm condição de entender e reconhecer que o que eu estou falando aqui é a verdade de Deus. Que isso é uma possibilidade real na vida de vocês. Inclusive é verdade na vida de muitos de vocês aí. É o que Paulo está dizendo. Julgai vós mesmos o que digo. Paulo diz, o juiz pode ser você mesmo. Seja sincero, pois você conhece a sua própria vida. Conhece o seu próprio coração, a sua mente e o seu próprio procedimento. Então julgue o que eu estou dizendo e veja se é verdade ou não o que eu estou falando aqui sobre a importância de, como crente, você fugir da idolatria. E a direção para a qual o crente foge da idolatria é na direção da adoração a Deus. Não adianta fugir da idolatria para outra direção. Quando você foge da idolatria para uma outra direção, que não é a direção da adoração a Deus, você só troca um tipo de idolatria por outro tipo de idolatria. Eu não vou mais adorar então a minha reclamação. Agora eu vou adorar outra coisa, vou adorar a minha própria vontade. Pronto, continuou na idolatria do mesmo jeito. A única maneira de escapar do laço da idolatria é fugir na direção da adoração a Deus. Nós vamos ver isso, o texto fala disso mais à frente. Tá? Então
Então Paulo desafia os crentes a julgar as palavras dele, o ensino, a exortação que ele está trazendo para aqueles irmãos. Por isso é que ele lhes dá exemplos. Paulo fala: irmãos, pense comigo, vamos olhar e vamos pensar um pouquinho nesse contexto da idolatria com coisas que nos são familiares, coisas que eu e que você conhece muito bem. E aí Paulo começa a dar alguns exemplos para aqueles irmãos. Eles vão aparecer nos versos seguintes. Paulo introduz aí o exemplo da ceia do Senhor. Quem instituiu a ceia do Senhor foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Corinto estava familiarizada com a celebração da ceia. Assim como nós aqui na nossa igreja celebramos a ceia periodicamente, aqui na nossa igreja a gente faz isso uma vez por mês. Lá na igreja de Corinto eu não sei qual o período que eles faziam, mas eles também celebravam a ceia do Senhor, tá? Não sei se com uma maior ou uma menor frequência, mas faziam. Então eles entendiam a necessidade de celebrar a ceia. Paulo usa essa celebração que era familiar dos crentes para ajudar eles a entenderem a exortação que ele quer dar no contexto da idolatria. Então veja aí, versos 16 e 17, o que ele diz. Ele diz o seguinte: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Verso 17, porque nós, evidentemente nós os crentes, né? Nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então perceba aqui o que Paulo está dizendo. Ele está chamando a atenção dos irmãos, está fazendo os irmãos pensarem naquela celebração que era comum, que era conhecida. Agora os irmãos estão pensando: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Aí os irmãos estão pensando: opa, lá na hora da celebração da ceia, é passado aquele cálice. E aí a gente bebe aquele suco da uva, né? Aquele produto da uva que está no cálice. É passado e cada crente bebe aquilo lá. Tá? Era assim lá em Corinto e é assim também hoje, né? A gente não passa um cálice só, que a gente passa vários cálicezinhos, né? Os irmãos estão lembrando como que a gente faz a cada mês, tá? E aí cada crente bebe. Paulo está fazendo eles lembrarem disso. E aí ele diz: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aí cada crente lá em Corinto estava lembrando: opa, é trazido aquele pão, é repartido aquele pão em vários pedaços, e aí a gente vai comendo daquele pão, e todo mundo aqui da igreja, todo mundo que é crente, todos os salvos em Cristo, come daquele pão. Participa naquilo ali. E aí, verso 17, Paulo complementa aquela ideia. Então, somos unicamente, embora muitos, somos vários crentes individuais, mas somos unicamente um pão, um só corpo. Paulo está chamando a atenção dos crentes para lembrarem aquele caráter da unidade da igreja como corpo de Cristo. Então ele está dizendo: somos individualmente, cada um é um crente diferente, mas naquela hora daquela celebração, nós estamos reunidos como família da fé, como corpo de Cristo. Somos um único pão, porque todos participamos do único pão. E aí ele fala: participamos do único pão, fazendo referência a Jesus Cristo, o pão do céu que Deus nos enviou. Tá? Então, a ceia, aquele suco que a gente bebe e aquele pão que a gente come, não tem nada de mágico, nem sobrenatural naquele pão e naquele suco. Tá? Comi o pão. Ai, estou sentindo aqui agora, que tal o poder do pão sagrado. Tá? Cuidado, não tem nada a ver com isso. Você está comendo pão e você está bebendo o suco, porque tanto o pão quanto o suco estão servindo de memorial. Estão fazendo você lembrar de alguém que entregou o seu corpo
o símbolo do pão. Desse mesmo alguém que derramou o seu sangue, o símbolo do vinho, ou do suco de uva ali. Tá? Então a gente está lembrando de Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. Aí está o poder que o crente tem. A gente não sente poder de beber o vinho, nem comer o pão. Nem o pão tem poder, nem o vinho tem. Quem tem o poder é Jesus. E Jesus está no crente. Então a gente come e bebe para lembrar disso. É só uma conexão para a nossa memória. Tá? Então não tem nenhum poder sobrenatural acontecendo ali naquele momento. Que fique claro. Paulo explica isso. E ele vai explicar isso mais para frente, nós vamos ver depois novamente em outros capítulos, tá? Mas ele explica isso e fala, então perceba, existe uma conexão entre aquela adoração, entre aquele sacrifício, aquele suco e aquele pão, e a pessoa que está participando. Ele comeu, ele bebeu, ele está relacionado, existe uma relação íntima entre Jesus, que entregou o seu corpo, e aquele que confia em Jesus, que come do pão e bebe do cálice. Não são coisas separadas, não são coisas afastadas. Existe uma conexão aí. Paulo avança dando um outro exemplo. Um exemplo agora sobre o povo de Israel no Antigo Testamento, falando sobre os sacrifícios. O verso 18, onde ele diz, Considerai o Israel segundo a carne, ou seja, a nação de Israel, aqui nesse mundo. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então, quando nós vamos para o Antigo Testamento e nós vamos ver os sacrifícios que o povo de Israel recebeu a orientação de Deus para trazer e oferecer no altar, esses sacrifícios, alguns dos sacrifícios, o animal oferecido era queimado completamente. Tá? Existia esse tipo de sacrifício. Mas o sacrifício mais comum era diferente. O sacrifício era o sacrifício onde determinadas partes do animal eram oferecidas para Deus e outras partes do animal eram dedicadas para o sacerdote que ofereceu aquele sacrifício. Então a pessoa ia lá, eu quero oferecer esse sacrifício aqui para Deus. Plantei e a minha plantação prosperou, deu uma colheita abundante. Eu quero agradecer a Deus. Ele pegava o animal, aquele israelita pegava o animal, levava lá no tabernáculo e o sacerdote sacrificava aquele animal, derramava aquele sangue, tratava daquele animal e algumas partes daquele animal eram oferecidas para Deus, ou seja, eram queimadas no altar e aquela fumaça subia, era como se Deus estivesse recebendo a gordura do animal. E aí eu não vou entrar nos detalhes, tá? Por conta do nosso tempo. Então, parte daquilo era oferecida para Deus no símbolo da fumaça daquelas partes do animal consumidas no fogo em cima do altar. Outra parte ia para o sacerdote que sacrificou o animal, não era a própria pessoa que levava que fazia isso, tinha o sacerdote de Deus, fazia isso lá, e parte do animal sacrificado ficava para o sacerdote, e dependendo do sacrifício, um sacrifício desse tipo, outra parte do animal ficava para a pessoa que ofereceu. Tá? Então essa carne desse animal era levada e aí a pessoa ia consumir aquela carne, ia fazer lá o seu churrasco, né? Ia ter a alimentação também daquele animal. Tá? Embora houvessem sacrifícios onde todo o animal era queimado completamente. Tá? Então, Paulo está falando desse tipo de sacrifício onde a pessoa que ofertava o animal também comia. Aí ele está fazendo um paralelo aqui. Na ceia, os crentes participam e comem o alimento, mostrando que existe uma ligação entre eles e Jesus. No Antigo Testamento, os israelitas traziam o sacrifício e comiam daquele alimento, mostrando que existia uma ligação entre o Deus que estava sendo adorado, o Deus de Israel, e aquele que foi levar o sacrifício para Deus.
Então, também existia uma intimidade, uma relação íntima entre o Deus adorado e aquele que estava adorando, que havia levado o sacrifício. Tá? Paulo está fazendo esse paralelo com aqueles irmãos. E aí Paulo chama a atenção para essa relação inevitável. Se você apresenta a sua oferta diante de um Deus, por exemplo, no contexto da ceia, diante do Deus que é o Senhor Jesus Cristo, você está evidenciando uma relação íntima entre você e Jesus. Se você apresenta a sua oferta diante de um Deus, como era o caso dos israelitas no Antigo Testamento, a sua oferta para Jeová, o Deus de Israel, então estava evidenciando uma relação íntima entre aquele israelita e o Deus que ele estava adorando. Agora, se você apresenta a sua oferta diante de um ídolo, isso evidencia a relação íntima que existe entre você e quem? O ídolo, aquele ídolo. Tá? Então, se o meu ídolo, como nós já falamos aqui anteriormente, se o meu Deus, né, o meu falso Deus, é aquele meu apego à atitude de reclamação, então existe uma relação íntima entre eu e aquele ídolo. Mas quem é esse ídolo? Esse ídolo é a minha reclamação? Eu estou intimamente ligado com a minha reclamação? É aqui que Paulo chama a atenção dos crentes para a realidade da idolatria, explicando o seguinte. Veja aí, versos 19 e 20. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então Paulo aqui vem explicar para aqueles crentes que atitudes que os crentes estavam tomando, e que ele está aqui associando, está explicando, está abrindo os olhos dos crentes para verem que aquela atitude é uma atitude idólatra. Mesmo que não tem lá uma imagem de um Deus que eles estão se ajoelhando e beijando e adorando. Tá? Mesmo quando não tem essa figura física, as atitudes dos crentes que atendem à cobiça do seu próprio coração são atitudes idólatras. É o uso da liberdade para a idolatria. E essa idolatria evidencia a união, a ligação entre o crente e... Poxa, o que o texto diz aí? Coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Aquilo que prestamos em adoração, em culto para o que não é Deus, pode na nossa cabeça parecer que está sendo oferecido para nós mesmos, ou sendo oferecido para alguém que a gente ama, ou sendo oferecido para a realização de um sonho na nossa vida. Mas tudo que nós fazemos que não é oferecido para Deus, de fato, está sendo oferecido para os demônios, que assumem esses papéis, se colocam nesse lugar e recebem essa adoração daqueles que estão dispostos a adorá-los. Pastor, explica melhor isso daí, não estou entendendo não. Então vamos ver um texto, deixa marcado aqui, a gente vai voltar para cá, e vamos ver a explicação dada pelo próprio Moisés, lá em Deuteronômio. Foi ele que escreveu aquele livro, Deuteronômio 32. O contexto aqui é o contexto do Antigo Testamento. Moisés, como líder, está falando com o povo de Israel do Antigo Testamento.
o povo que Deus havia colocado debaixo da liderança dele, a altura histórica, o momento histórico em que Moisés declama esse cântico, ele faz um cântico, ele escreve um cântico, e esse cântico ficou registrado aqui no capítulo 32 de Deuteronômio. A altura em que ele escreve esse cântico e apresenta isso para o povo é a altura que eles estão prestes a entrar na terra prometida. Tá? E aí nós vamos ver aqui o que Moisés tinha a dizer para aquele povo de Israel. O povo já estava há muito tempo rodando no deserto, 40 anos de fato, sem chegar no lugar que havia sido prometido para eles. Por que o povo não tinha chegado ainda? Por conta da desobediência, que aqui nesse cântico Moisés apresenta como idolatria. Veja aí o que o texto diz. Eu vou ler o verso 30 do capítulo 31, que é de fato onde começa o cântico de Moisés. Diz assim: Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Agora o capítulo 32, verso 1 em diante. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nome de Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, e aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças para as nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, a deuses que não conheceram.
novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor, e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e as suas messes e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei, e farei cessar a sua memória de entre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo. Para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isso. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem sábios, então entenderiam isto, e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000? E 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não vendera, e se o Senhor não lhes entregar? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de veneno, os seus cachos amargos, o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está isso guardado comigo e selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijos para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tomará vingança dos seus adversários e fará expiação
pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque essa palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. E até aí é suficiente. Irmãos, o que nós estamos vendo aqui da parte de Deus? É impossível pessoas que conhecem o Deus verdadeiro viverem no meio da idolatria? Não é impossível. Já aconteceu lá para o povo de Israel no Antigo Testamento. Já aconteceu para a igreja de Corinto e continua acontecendo hoje no meio da igreja de Deus. Adore os ídolos que você quiser. Deus não vai ligar. É isso que a palavra de Deus está dizendo? Não foi assim no que Deus disse para Israel no Antigo Testamento. Ligo muito, me ofendo demais e não vou assistir passivamente a minha adoração ser entregue a ídolos. Não vou assistir passivamente a adoração dos ídolos que nunca fizeram nada por você, enquanto você demonstra ingratidão por tudo que eu já fiz por você. Não vou assistir isso de braços cruzados. Deus disse isso para Moisés, pediu para Moisés escrever, ele escreveu, leu para o povo, ficou registrado. Paulo fala disso para os crentes de Corinto, e a carta de Corinto ficou registrada para você saber disso, e eu também saber disso. Voltando para 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Ou seja, você não pode ser tanto idólatra quanto adorador. Veja aí o que foi dito, né? Nos versos 20 e 21. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É necessário se posicionar. É necessário, como crente, que você escolha a quem você irá adorar. Se você irá adorar, como diz lá em Cabo Verde, a sua própria cabeça, tá? A sua própria vontade, adorar a si mesmo. Se você vai adorar os desejos do seu coração, sejam eles desejos de imoralidade, desejos de reclamação, desejos de fazer a sua própria vontade, desejos de ter um Deus diferente do que o Senhor Jesus Cristo, seja ele quem for, uma pessoa que já viveu no passado, alguém inventado da sua cabeça, talvez os seres de outros planetas, como algumas pessoas vão dizer por aí. Não importa. Se você optar por adorar alguém que não é o Senhor Jesus Cristo, ou alguma coisa que não é Jesus, saiba, as suas atitudes estão sendo recolhidas
por demônios. E eles, muitas vezes, serão instrumento de Deus para revelar a insatisfação de Deus com a vida idólatra que você escolheu viver. As consequências da idolatria na vida do crente serão presentes da parte de Deus. Tá? Deus vai agir. Perceba que lá no texto que ele escreveu para o povo de Israel, em Deuteronômio, ele diz: não vou fazer acepção de pessoas. Se forem crianças idólatras, elas vão sofrer a consequência. Se forem jovens idólatras, eles sofrerão a consequência da sua idolatria. Se forem idosos idólatras, Deus não vai dizer: poxa, mas são idosos. Ah, mas já são tão velhinhos. Vão sofrer a consequência da sua idolatria. Você precisa escolher. Olha o verso 22. A exortação final aqui para a gente concluir essa pregação. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? O que está dizendo aqui é: vamos provocar a Deus para que Deus venha em desfavor. Ou como a gente costuma dizer, com castigo sobre as nossas vidas? Será que somos mais fortes do que Ele? Ah, Deus, se quiser me castigar, então castiga. Eu lembro aqui da vez que eu fui exortar uma pessoa, um crente. Ele estava agindo errado à luz da palavra de Deus. Né? Eu expliquei, abri a Bíblia, li, mostrei e disse: você está percebendo que a palavra de Deus diz que você não deve fazer o que você está fazendo? Você está vivendo errado? Que você precisa mudar o seu procedimento se você quiser agradar a Deus? E que se você não fizer isso, Deus tem liberdade, e Ele diz que fará, para castigar você? E aquele crente falou para mim assim, disse: entendi, concordo, mas eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E Deus fique à vontade para fazer o que Ele quiser e o que Ele achar que é necessário na minha vida. Olha, não vou mentir que deu até um arrepio na espinha na hora que aquele crente falou aquilo. Eu disse: meu Deus, né? Fiz a oração como Jesus: Pai, perdoa, ele não sabe o que fala. Um Deus todo-poderoso, ilimitado em todas as suas capacidades. Talvez uma maneira de refletir sobre isso é: você tem medo de quê? Eu não sei dizer, mas Deus sabe. Deus conhece os seus maiores temores. E Deus não vê problema em permitir que eles te atinjam, se isso for necessário para que você abandone a idolatria e se volte em adoração para Deus. Ah, mas eu sou livre. Deus me deu liberdade, eu posso fazer o que eu quiser. E foi Deus, e Deus não pode reclamar, porque Ele me fez livre. Liberdade ou idolatria ou adoração? Você vai usar a liberdade que Deus te deu para quê? Para adorar a Deus ou para idolatrar o que você vai chamar de si mesmo, seus desejos, seus valores, mas que a palavra de Deus evidencia que são demônios por trás daquela falsa adoração. Aplicações para a gente concluir. Se você é um crente, sua verdadeira liberdade em Cristo lhe foi concedida para ser usada na adoração a Deus. Só Jesus é digno de toda a adoração do crente. Então, analise, examine seu coração. Veja se a sua adoração está de fato sendo apresentada, sendo oferecida na segunda de manhã, na quarta de tarde, na sexta de noite, no sábado de madrugada. A sua adoração está sendo prestada para quem? Avalie sua própria vida.
deve ser para Jesus e só para Ele. Se você não é um crente, perceba que a liberdade que você tanto ama, tanto valoriza e tanto quer exercer, na verdade não passa de escravidão dos seus pecados. Uma escravidão que te leva para satisfazer os desejos do seu próprio coração, desejos pecaminosos, desejos anti-Deus, que te levam a adorar não a Deus, mas sim aos demônios. Você tem certeza que é isso que você deseja? É assim que você quer continuar vivendo a sua vida? Adorando os demônios e rejeitando o Deus que tanto tem feito por você, mesmo que você não reconheça isso? Pergunta importante para fazer para si mesmo. Por fim, se você não é um crente, creia hoje em Jesus. Se arrependa dos seus pecados e da sua idolatria. Não, eu não adoro a Deus. Eu não sou um crente em Jesus. Jesus não é meu Deus. Eu ainda estou me decidindo. Eu estou pensando sobre isso. Mas adorar os demônios também eu não adoro. Eu ainda estou decidindo. O que eu vou fazer? Tá? Olha, sinto muito te dizer. Se Jesus não é o seu Deus e não é Ele que você adora, você é um adorador dos demônios. Você só não sabia. Pastor, como é que diz isso? Não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo é o texto que nós acabamos de ler. Leia ele de novo em casa depois, com mais tempo. Você vai perceber. Atender aos desejos do coração é sim adoração aos demônios. Não viva desse jeito mais. Adore quem merece a sua adoração. Ame quem merece o seu amor. Viva para quem merece que você viva para Ele. Se Ele não fosse te dar nada em troca, você já ia ser muito feliz de estar fazendo isso. Mas Ele te concede salvação, vida eterna, liberdade verdadeira, se você confiar nele, crer nele, arrependido do seu procedimento mau. Vamos orar? Curva aí sua cabeça. Enquanto você fecha os olhos e curva a sua cabeça, eu quero convidar você a falar com Deus. Pode ser que talvez você está nos visitando e nunca nem tenha orado. E você diga, eu nem sei falar com Deus. É simples. No seu pensamento, você não precisa nem deixar a sua voz soar. Mas no seu pensamento mesmo, você pode elevar o seu pensamento a Deus. E demonstrar que você reconhece, que você entendeu, que você foi convencido pela palavra de Deus nessa noite, que Jesus é o único digno de toda adoração, e que quando você não está adorando a Cristo, você está vivendo em idolatria. Se você entendeu isso e você está desejoso de abandonar a idolatria e se voltar para Jesus, fale isso para Ele, diga do seu jeito, no seu tempo, mas não deixe passar a oportunidade que Deus te dá de se voltar para Cristo Jesus em arrependimento e fé, clamando pela liberdade, a verdadeira salvação que há só em Cristo Jesus. Ele está aqui. Fale com Ele nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade. Obrigado porque temos a oportunidade de usar a liberdade que temos para adorar a Cristo. Obrigado porque fomos desafiados pela Tua palavra a entender o risco, o perigo que corremos em viver adorando a nós mesmos, os desejos e cobiças do nosso coração pecaminoso, ou qualquer outra pessoa e coisa que não seja Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, em especial nós que já conhecemos o Senhor. Nos ajuda a avaliar a nossa vida de fato e nos voltar para Cristo em arrependimento e fé. E se há alguém aqui que ainda não tem Jesus como Deus, Senhor e Salvador da sua vida, que nessa noite reconheça e adore pela primeira vez a esse Jesus maravilhoso, único e verdadeiro Deus que está presente aqui, nosso Senhor e Salvador.
Nos abençoa, Senhor, com graça, misericórdia e força para enfrentar os desafios dessa semana. Nos livra do mal e nos abençoa. O que pedimos? No santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe a todos.